né? Porque aqui é um lugar que o Espírito Santo ele trabalha aqui. A gente sente que o Espírito Santo ele tem liberdade de falar aqui, né? E nós passamos por tantos lugares que o Espírito Santo já não fala mais, já não está mais aqueles altares, né? E aqui nós louvamos a Deus por esta igreja, né? Por essa liderança que continua santificando, consagrando a sua vida ao Senhor e obedecendo, né? Tudo aquilo que o Senhor tem vos falado. Estou feliz que vocês estão de casa nova, parabéns, está uma delícia. Ficou pertinho da minha casa agora. Quando a irmã Flaviane falou, eu falei, meu Deus, onde será que é esse lugar? Eu achei que era muito longe, mas é bem pertinho, né? Então estou feliz por isso. E eu quero ministrar uma palavra ao coração da igreja, que o Senhor já falou comigo, tem mais ou menos um mês e meio, mas a gente fica ali esperando a oportunidade, né? Já preguei em vários lugares, mas essa palavra aqui o Senhor não me liberou. E quando foi essa noite passada, eu falando com o Senhor sobre a mensagem que seria para essa igreja, e o Senhor me revelou esta mensagem que se encontra em Mateus. Glória a Deus. No livro de Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. E ao decorrer deste culto, enquanto a igreja procura, no decorrer deste culto eu vi como o Senhor falou, né, sobre vigiar, sobre se preparar. A mensagem oficial falou sobre o louvor das irmãs, também falou sobre para nós vigiarmos. Eu quero dizer para a igreja que antes do Senhor transmitir essa mensagem para a igreja, o Senhor já falou muito no meu coração. Amém? Eu vou estar lendo aqui para nós não perder tempo. Louva a Deus pela vida do meu marido, é uma bênção, que para me suportar tem que ser uma bênção mesmo, né? A gente não é fácil, né? Falo para ele, quando a gente sai de casa, quando eu saio de casa eu sou uma, no meio da viagem eu sou outra, e quando eu chego lá no lugar eu já sou outra pessoa. Então, só Deus. E ontem ele estava fazendo carinho na minha cabeça, falei, nossa, você cuida tão bem de mim, você me ama mesmo? Porque eu sou tão difícil, né? E tem que ser assim. Então, louva a Deus pela vida dele, o cuidado dele, né? O carinho. E assim né? Tem que ser igual a palavra do Senhor diz, que o esposo, ele tem que amar a sua esposa assim Cristo amou a igreja, né? Assim como Cristo. Eu vou lendo, igreja, que diz em Mateus, no Evangelho de Mateus 25, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Então o reino do céu será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo ou azeite. Talvez a sua Bíblia tenha uma tradução diferente. Não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o azeite de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, aí vem o noivo chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do seu azeite, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, respondendo: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem azeite para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora que volta o Filho de Deus. Amém. Podem ser sentados dando glória a Deus. Sei que a minha tradução é um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma. E o Senhor ministrava essa palavra no meu coração numa tarde de domingo, ao qual tinha uma pessoa ali que sempre está ali pedindo oração. E nesse dia eu falei assim: olha, não tem como eu ir aí, hoje eu não consigo. Sempre que a gente pode, a gente socorre, a gente vai, porque a pessoa sabe que você tem azeite, a pessoa sabe que você tem vida com Deus. E naquela tarde Deus ministrou essa palavra no meu coração.
Que às vezes o outro sabe que você tem uma vida com Deus, sabe que você tem azeite, ela vai te procurar. Só que o Senhor falou comigo naquela tarde: acabou o tempo. O que você tinha que fazer para ela, você já fez. Agora deixa que agora é eu e ela. Agora é ela que busque azeite para ela. Guarda o teu azeite para você. Não que a gente não tem que ajudar o irmão, não que a gente não tem que orar, buscar a Deus, orar. O nosso dever é orar. Mas tem certas situações, irmãos, que nós devemos deixar para que o Senhor cuide. Há um tempo para todas as coisas. E essa parábola fala de 10 virgens que esperavam a chegada do noivo para uma festa de casamento. 5 delas eram prudentes e levaram azeite em suas lâmpadas, enquanto 5 eram insensatas e não levaram azeite. O azeite, ele é pessoal e intransferível. Qual que é o significado de insensato? É despreparado e não estão atentos. Foi o que aconteceu com essas 5 virgens. Eram 10, todas serviam a Deus, todas estavam na presença do Senhor, porém não tinha vida com Deus de verdade. Não servia a Deus com um relacionamento sincero com Deus. Estavam em cima do muro. Quando estiver perto a gente busca mais. Quando eu estiver mais velha, aí eu busco. Enquanto aquelas outras 5 estavam renunciando o pecado, enquanto as outras 5 estavam buscando ter vida, intimidade, relacionamento com o Senhor. E essas insensatas, quando elas viram que o noivo chegava, elas correu, pastora. Só que era tarde demais. Queria um pouco do azeite da outra. Dá para nós um pouco, porque nós precisamos entrar de qualquer maneira. E o que aquelas 5 falaram? Não podemos. Vá ao que vende e compra, porque senão vai faltar para nós e para vocês. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. As coisas de Deus não vêm de graça. Às vezes nós queremos ter vida com Deus, ter unção, louvar com unção, pregar com unção, mas não queremos renunciar. Não queremos ter uma vida de busca, de oração, de santidade com Deus, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem oração é impossível ter uma vida firmada na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Cabelo grande não expulsa demônio, não. Saia longa não expulsa demônio, não. O que expulsa demônio é uma vida de santidade com o Senhor, e ser um servo de Deus fiel e verdadeiro. Porque às vezes nós pensamos que nós estamos bem, nós estamos indo na igreja todos os dias, nós já achamos que estamos salvos, mas a salvação nós temos que conquistar ela todos os dias. E nós não devemos preparar, não. Nós temos que estar preparados, pastora. É hoje, é agora. Às vezes nós falamos: mas vou esperar amanhã, porque eu sou novo ainda, tem muita coisa para me viver. Irmãos, a tua carne fala isso, mas o teu espírito diz que não é assim. O teu espírito, já diz a palavra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você espera a tua carne se converter, meu irmão, você está enganado, porque carne não converte. A carne, ela é da terra e do pó ela voltará. Então o que é que a gente fica fazendo? A vontade do inimigo, pecando, pornografia, prostituição, lascívia, adultério. Tudo isso é obra da carne. E o pecado é bom para a nossa carne, mas o pecado mata o espírito. Por isso que nós devemos ter uma vida em santidade com o Senhor. E é fácil? Não. É fácil ter relacionamento e vida de verdade com Deus? Não, porque tem um preço a se pagar. Tem renúncia, tem que ter uma vida de busca incessante. Não é hoje eu busco e amanhã eu não busco. Hoje estou na presença do Senhor de verdade, adorando em espírito e em verdade. Amanhã eu já não estou. Quando está tudo bem, eu corro para os pés do Senhor e vou lá louvar. Quando está tudo mal, já não quero saber de Deus mais. Eu quero as mãos de Deus, mas eu não quero obedecer a Deus. Não quero amar a Deus. Ontem nós ouvimos uma palavra na nossa igreja que fala sobre Abraão. Abraão, ele foi pai aos 100 anos. E era uma promessa que o Senhor fez para ele. Quando o Senhor... E eu ficava imaginando, o Senhor pediu Isaac. O Senhor estava testando Abraão. Por isso que o Senhor pediu. Porque o Senhor nos testa o tempo todo. Ele nos testa. E ontem o pastor pregando ali sobre a palavra, ele falava: não é porque Deus estava testando.
Porque o Senhor, ele deu Isaac para Abraão, porque era uma promessa, ele não volta atrás da promessa dele. Só que aquele amor, aquela idolatria por aquele menino estava roubando o tempo que Deus tinha com Abraão. Se Abraão orava 2 horas, ele já não orava 2 horas mais. Vou ficar com meu filho. E o Senhor falou, vou testar esse homem. Porque a preocupação não era tanto com Isaac, mas era com Abraão. Porque Abraão era um homem que tinha as promessas do Senhor na vida dele. Isaac também tinha. Mas olha tudo que Abraão passou, não é verdade? Então, voltando para a palavra, as 10 virgens, elas buscavam. Talvez as imprudentes falavam, mas para que tudo isso? Para que tanta coisa? Para que? Eu posso fazer isso, você não pode, capaz. Deus não liga para isso, não pode fazer. Mas quando Deus pede para nós alguma coisa, é para nós obedecer a Ele. Às vezes a gente fala, mas o Senhor permite. Tanta coisa que eu vejo as outras pessoas às vezes fazem. Eu falo, nossa, eu já não consigo. Porque é uma coisa que Deus cobra de mim. Então o particular que Deus tem com cada um é de uma maneira. É de uma forma. Então às vezes Deus vai exigir que você não vai usar uma calça. Você vai servir a mim somente saia. Eu te quero assim. É porque Ele quer ver a tua obediência e a tua fidelidade. Senhor, por amor a Ti eu vou honrar o Teu nome e vou ficar da forma que o Senhor me pede. E essas virgens imprudentes estavam em cima do muro, pastora. E em cima do muro nós sabemos que é um lugar muito perigoso para ficar. Porque em cima do muro você não sabe se você vai ou se você fica. Não tem condição nenhuma de Deus te abençoar dessa forma. Eu sinto muito te dizer. Se nós não estiver na posição, no centro da vontade dEle, não tem como. O Senhor, Ele vai esperar. Ele vai ter paciência. Por quê? Porque não é Ele que afasta de nós, é nós que vamos afastando. O pecado nos afasta do amor de Deus. Mas o Senhor, Ele nunca se afasta de mim e de você. Mas nós precisamos ter azeite na nossa lamparina. Como que pode um crente andar sem azeite, sem a unção? Como que nós vamos resistir às investidas de Satanás? Como que nós vamos ter o lar de pé? Uma família, não é fácil. É uma guerra que nós enfrentamos todos os dias. Eu tenho filhos fora da presença de Deus, mas nós estamos ali todos os dias, Senhor, pondo azeite na nossa lamparina. Nós estamos intercedendo e já está assim. Imagina se nós entregar, pastora. Imagina se nós entregar e largar a mão. Servir a Deus só quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, as portas estão abrindo, a nossa família está com saúde, nós estamos bem no nosso relacionamento. Aí é muito fácil servir a Deus. Mas a gente não quer, porque está tudo bem. Aí quando acontece tudo, que vira tudo de perna para o ar, a gente corre para buscar azeite. Só que este vaso, infelizmente, ele está rachado. E esse vaso não vai segurar o azeite. E Deus sabe disso. Você vem um mês da presença de Deus, o Senhor te renova, Ele te enche, porque Ele não desiste da nossa vida. Ele conhece a nossa história e Ele tem um plano de salvação para mim e para você. E você vem, o Senhor, Ele te enche. E você sai renovado. Só que o teu vaso, você não tem uma vida constante de busca, o teu vaso está trincado. E aquele azeite, ele vai saindo. Ele vai saindo e você vai se enfraquecendo. Você vai desanimando. Qualquer coisinha que a gente ouve na igreja, é para mim. Ah, foi para mim, é para me atacar. Ah, o som está muito alto, a pastora está falando demais na minha cabeça, não gostei da palavra do pastor. Mas não é do altar, é eu e você. Quando a gente não está bem com Deus, é muito mais fácil nós transferir a culpa para o outro do que falar, eu não quero mais. Porque ninguém desvia do dia para a noite, pastora. Ninguém. Quem que está cheio de Deus, está todos os dias na presença de Deus, talvez não é todos os dias no culto, está tudo certo, mas é lá na tua casa que começa o relacionamento verdadeiro, onde ninguém te vê, no teu secreto, na tua constância na oração, na consagração, renunciando os convites e os pecados. É lá que começa. Aí os frutos, a igreja vê os frutos pela tua vida com Deus. Você reflete a glória de Deus. Às vezes você não vê o fruto que você está dando, mas o outro vê. E ali nós não temos vida com Deus. E a pessoa chega e fala, não quero mais servir a Deus. E a gente olha, mas como assim? Estava todos os dias na igreja. Estava firme? Não, não estava firme. Já tinha deixado Jesus há muito tempo. Estava afastado dentro da casa do Senhor. Já estava em pecado, já estava vendo coisas que não deve. E nem se arrependia.
Porque nós precisamos nos arrepender. Precisamos pedir para Deus um coração arrependido e um coração perdoador. Sabe, igreja? É isso que nós precisamos. Porque às vezes nós carregamos mágoa, tristeza no nosso coração, ódio de outra pessoa, desejando o mal da outra pessoa, e Deus não se agrada. E isso nos afasta também do amor de Deus. E isso faz com que o nosso vaso esteja trincado na presença dEle. Mas que eu e você possamos ser um vaso de barro. E fala: Senhor, eis-me aqui, me quebre quando for preciso, porque eu quero estar na Tua presença. Eu sou falha, eu sou fraco, o Senhor conhece as minhas limitações, eu tenho medo, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu quero. E o Senhor, Ele vê sinceridade na minha e na tua vida, e Ele vai te renovando, e você vai esforçando, você vai... Porque eu falo de mim, se fosse por mim, pastora, todo mundo sabe que eu passei, eu não estaria aqui. Só que um dia Deus falou comigo, deitada na minha cama, desesperada. Ele falou: te dou 2 opções. Você levanta e vai viver o que eu tenho, as minhas promessas na tua vida, ou você vai ficar definhando com uma depressão nessa cama, e não vai morrer agora, vai ficar só sofrendo aí. Falei: Senhor, eu não consigo, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu aceito essa proposta. Me ajuda. É escolha, é decisão, é desafios que o Senhor põe na nossa vida para nos testar, para ver se nós verdadeiramente amamos Ele. Quando tudo parece que desmorona, quando você se sente no fundo do poço, que acha que não tem jeito mais, ali o Senhor, Ele dá a mão. E os pouquinhos ali o Senhor foi me levantando, foi me dando graça, e eu estou aqui. Todos os dias está ótimo? Não está ótimo todos os dias, né, pastora? Tem dia que a senhora chega, que a senhora está arrasada. Na verdade, passou um dia difícil, tem as coisas para resolver da igreja, a obra está de pé pela misericórdia de Deus, não é verdade? Porque Deus tem sustentado essa obra, não é fácil. E eu creio que você também, mas o importante é nós permanecer. O importante é prosseguir, é continuar, não olhar para o outro. A gente olha: mas o outro fez isso, o outro não vai, eu também não vou. Faça a tua parte com o Senhor. Seja uma dessas virgens que carrega o azeite nas suas lamparinas e que estão acesa. Não como essas que deixaram para depois. O azeite significa a presença de Deus. E o azeite, ele não pode faltar na minha e na tua vida. O significado de insensata é despreparada e não estava atenta. Eu também estava despreparada. Sabe quando que eu despertei? Quando Deus levou o Estevão com 17 anos, que eu nem pensava em morte, só estava servindo a Deus e naquela, né, tá tudo bem, tá tudo certo, não estava preocupada com morte, não, sabia que eu tenho minha salvação, mas caiu a minha ficha quando tudo aconteceu na minha casa, com meu filho de 17 anos. Eu falei: a morte chega, e ela não tem hora, não tem idade, é para qualquer um. Então, o preparar das nossas vidas não é amanhã, hoje. Porque se Jesus pedir hoje a tua alma, como que você está? Você já olhou para dentro de você e falou: como eu estou? Será que está legal? Será que é assim que Deus me quer? Será que eu estou agradando a Deus? Como que eu estou? A Bíblia fala para nós nos auto-examinarmos, para a gente olhar para dentro de nós e ver se nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Nós somos falhos, 100% nós não vamos estar. Ainda mais um dia difícil, uns tempos difíceis e trabalhosos, que a própria palavra diz que nós passaríamos. Estão eles aí. Só que o importante é permanecer, o importante é ficar, o importante é consagrar, é santificar, renunciar ao pecado que todo dia bate na tua porta. As ofertas do inimigo que vêm, as investidas pesadas que vêm na minha e na tua vida. Aí o Senhor nos testa. Eu quero só ver. Será que agora Ele vai me negar? Será que Ele vai? E quantas vezes a gente desliza, né? Quantas vezes a gente aceita o prato do adversário, fala mal de um, tem raiva do outro, não perdoa. Eu sou cheia de razão. A razão é minha. Eu tenho razão. Eu não fiz nada. Vou pedir perdão para quê? Irmão, no nosso meio ninguém tem razão. A razão é de Deus. A razão do Espírito Santo. Às vezes nós queremos ir lá atrás, dar satisfação, bater na porta, ficar brigando no Facebook. Para com isso. Para o povo de Deus isso não serve.
Isso não cabe. Sabe o que vai dar certo para mim, para a tua vida? É o secreto. É o lugar secreto, o lugar de intimidade, de vida com Deus. Ali você conta, ali você deposita a tua dor. Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu. Senhor, se não foi para mim aquilo, tira isso do meu coração. Tira do meu coração. E você sente aquela paz. Por quê? Porque a razão não é de ninguém. Às vezes a pessoa estava num dia ruim, igual você passa e eu. Talvez passou e nem te viu. Não me viu, não deu pai do Senhor, nem apareço. Para. É coisas pequenas que nos separa de Deus, pastora. É coisa desse tamanho que a gente fala que não tem nada a ver. Mas para o Senhor tem a ver sim. Porque nós somos representantes do reino de Deus na terra. E nós precisamos converter. Mas não é fácil. Você fala assim, parece, não, tem um processo, Deus testa a gente. Aí que o inimigo ele vai te atacar mesmo. Ela está falando que ela vai ser fiel, agora eu vou atacar. Agora que eu vou investir pesado. Ao invés de você correr lá para o Facebook, atacar ou ir na porta para fazer barraco, crente não faz isso não. Você vai para o joelho do secreto. Aí aquele inimigo lá que te atacou vai te ver e falar, opa, peraí, mas parece que não deu certo. Parece que ela está mudada, parece que ela está diferente, já não revidou. Sabe o que é isso? É os frutos do Espírito Santo. É isso que Deus quer refletir. O fruto do Espírito Santo. Através disso, você vai ganhando força. Olha, deu certo. Eu fui trabalhar, pastora. Eu fico... Fui trabalhar. E o Senhor falou para mim que não é, pastora. Gente, eu voltei doente daquele lugar. Foi um dia, eu não recebi aquele dia. Que humilhação, eu cheguei arrasada, doente em casa, irmã. Não recebi nem o valor que eu paguei do Uber, irmã. Sabe quanto que eu recebi? R$20. E eu falei, só que lá dentro desse lugar, Deus falou comigo assim, isso aqui não é para você. O que você está fazendo aqui? Olha para você. Na memória já deu uma dor. Que eu sei que quando Deus fala comigo hoje me dói. E eu fiquei triste e nervosa, né? Fiquei nervosa. E esse homem tentando falar comigo. E eu, meu Deus, some daqui. Só queria curtir minha raiva, Aline. Eu queria curtir minha raiva. Fiquei muito triste. Falei, agora eu vou tomar banho. Ele vai ficar aqui, eu vou chorar até. Vou pôr tudo para fora, porque eu estou muito triste. Por que o Senhor faz isso comigo, Senhor? Eu olho a outra, está fluindo, está dando tudo certo. Porque comigo é assim. Eu estava ali no banho. Não tinha nem entrado no chuveiro. O Espírito Santo falou para mim assim, eu não te falei lá dentro que não era para você ir? Por que você é tão teimosa? Eu te falei que eu tenho, isso é coisa muito maior. E o Espírito Santo começou a falar, eu não consegui nem chorar de vergonha do Espírito Santo. Eu fiquei ali querendo chorar. E o Espírito Santo falando no meu coração, eu te falei, eu te avisei lá dentro. Olha, precisava dessa situação, eu estou te mostrando, eu estou te falando. E ele entrou e arrancou aquela dor. Falei, o Espírito Santo falando comigo. Tá vendo? Ele arrancou, senti um alívio, eu senti uma paz. Falei, é verdade, Senhor, eu preciso te ouvir mais. Porque ele fala. Mas será que nós damos ouvido? Aí a minha filha falou para mim assim, ela quer que eu trabalhe, acha que eu tenho que distrair minha cabeça. Eu já falei para ela, falei, olha, Deus não falou que não. Não, você precisa, eu vou te levar. Falei, então vamos. Porque às vezes acho que a gente não quer, Aline. Às vezes você está fazendo o corpo mole. Não, eu quero ajudar, mas às vezes não é essa ajuda que você precisa. Não é isso. Quando você tem um Deus na tua vida como Senhor, Ele que vai guiar, Ele que vai preparar. A porta certa, quem vai abrir é Ele. É direcionada por Ele. Então ali a minha filha falou assim, mãe, realmente, Deus não quer. Só que precisou dela ver, pastor, porque ela estava tão insistente. Eu falei, eu vou. E chegou lá e eu falei, tá ficando bom. O negócio aqui vai ser muito bom, vou ganhar bem. Estou até fazendo as contas, saí já com R$20. Não, menina, agora eu tenho o Tap da Infinity Pay. Agora o meu celular virou uma máquina. Você viu o que é desobedecer a Deus? Você só perde. Tinha que pagar para vir embora. Paguei para ir, para trabalhar e paguei para voltar. E assim não está faltando.
Porque Deus não deixa faltar, que Ele cuida. Só que quando Ele fala que fechou por um tempo, a gente tem que obedecer e entender. É um tempo, eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu dinheiro, sempre, né, a gente quer tanto comprar um carro, a gente está lutando, e até estava falando com a irmã Flaviane hoje, mas é no tempo de Deus, vai vir na nossa mão, mas é do jeito dele, e agradeça, e ainda agradeça, porque às vezes nós queremos agradecer só quando vê uma coisa muito grande. Quando vê uma coisa pequena, a gente fala assim, mas obrigada, mas não fala com gratidão. Igual esses dias Deus abriu uma porta para meu marido, eu falei, agora é a porta, porque Deus está prometendo, agora é a porta. Ai, pusemos tanta expectativa, missionário, e Deus testando nós, e eu feliz, agora vai embora, vai comprar nosso carro, vamos fazer tudo que a gente precisa fazer. Esse homem sai do serviço e vai animado, e eu orando em casa. Eu já vi o jeito que ele chegou, Aline. Falei, não é aquilo, não é a porta ainda, né? Não é a porta ainda. Falei, amém, tá bom, vamos continuar orando, vamos continuar insistindo, porque uma hora vai acontecer, no tempo dele, no jeito dele, né? Aí passou, eu nem comentei nada com ele sobre que não era a porta ainda que Deus tinha prometido. Aí ontem no culto Deus falou da porta, porque aquela lá não era ainda, né? Então é tudo no tempo, tem que ter preparação, tem que ter vigilância. Deus te testa. Para Ele te entregar algo grande na tua mão, você tem que ser aprovado. As irmãs louvou aqui. Como que você vai entrar no deserto se você não sabe guerrear? Como se você não está preparado para uma guerra? Como que você vai guerrear se você não sabe guerrear? Então Ele vai te forjar, Ele vai te quebrar. Deus me quebrou, Aline. Ele me quebrou, pastora, para me chegar onde eu estou hoje. Tem muita coisa para Deus fazer na minha vida, que eu sou meio rebeldinho com Ele. Ele fala, não vai, eu vou, e eu recebo R$20. Ainda pago para ir, pago para voltar. E eu fiquei bem nervosa, mas Deus me deu graça, falou, tirou aquela dor. E a gente tem que andar em obediência, em vigilância. O azeite tem que estar aqui. Só que uma coisa eu fiz lá, falei de Jesus, falei de Deus para aquele povo ímpio, falei da palavra do Senhor. Para tudo Deus tem um propósito, Aline. Para todas as coisas a gente tem que entender e não sair. Fica no vale, fica quietinha ali, ó. Deixa Deus lapidar. Deixa Deus aparar as arestas, tirar o que tem que tirar, pôr o que tem que pôr, mas tem que suportar o processo. A gente vê tanto isso, né? Suporta o processo para viver o propósito. É verdade, pastora. E dói. E deixa marca. E você chora, e você grita, e ali só Deus vê. Não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem pastor. É o secreto. Mas tem que permanecer. Porque ali você aprende a ouvir Deus. Ali você aprende a depender de Deus. Ali você tem a provisão de você ver Deus falar. Hoje eu vejo isso na minha vida. Eu não tinha isso, mas foi depois do esmagamento que eu passei que eu consegui chegar nesse nível. Tem muita coisa ainda para aprender com Deus, muita coisa. Mas a gente tem que suportar e passar, porque a nossa vida não se resume só a isso aqui. Nós queremos bênção, queremos viver o que Deus prometeu. Ele vai cumprir as promessas dele de acordo com a vontade dele e do tempo dele. Mas uma coisa é certa, a tua lamparina precisa estar acesa. Você precisa ter azeite. Quando você sentir que já está faltando, corre. Corre e vai para os pés do Senhor. Tinha dia que eu não tinha palavras, só lágrimas. Eu fiquei um ano inteiro chorando. Eu ajoelhava e ficava ali 1 hora, 1h30, 2 horas, só chorando, porque eu não tinha palavras para falar com Deus. E ali Deus, Ele vai te preparando, Ele vai te moldando. Você não entende nada, porque a dor é tão grande, o processo fere tanto, que a gente não entende. E tem coisas que talvez lá, bem lá na frente você pode entender, mas tem coisas que só na eternidade que nós vamos entender. Mas nós precisamos estar na presença. Nós não podemos sair. Nós temos que ficar, falar, Senhor, me dá graça para estar ali. Porque nós começamos a ficar uns crentes tão bom. Eu sei de tudo, eu já sei muito bem. Aí chega numa igreja, tem uma palavra, já não quero ficar, porque eu não concordo. Irmão, fica quieto. Fica quietinho onde Deus te chamou, onde Deus te pôs, porque Deus vai trabalhar em você. Se um dia Deus tiver que te levar para algum lugar, Ele vai te levar. Nós ficamos no ministério de Belém 25 anos, pastora. 25 anos.
Eu tive muita vontade já de sair, mas todas as vezes o Senhor me trazia de volta. E eu tinha que voltar para o mesmo lugar. Foi no tempo dele. Aí quando chegou um dia, o Senhor falou: é tempo. Falei: Deus, então me mostra o lugar, me mostra onde tem que ser, como que tem que ser, me mostra. E comecei a orar todos os dias no monte, falando com o Senhor. Eu orei 7 meses. 7 meses. E lá naquele monte Deus não falou nada. Eu desci para minha casa, um dia eu estava limpando a minha casa. Deus falou muito comigo, limpando a minha casa. O Senhor me deu uma visão, mostrou a igreja, a cara do pastor, a placa da igreja. Falei: nossa, lá, Senhor? É lá? Ele falou: é lá. E nós fomos para lá, estamos lá, vai fazer 1 ano já. E Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. O Senhor só confirmou que aquele que anda na direção dele, ele prospera e ele abençoa. Mas não vai de qualquer jeito, não. Não sai sem a bênção do teu pastor. Não sai mal, não sai brigado, não sai sem a bênção. Mas se você não quer ficar, você sabe que a pessoa vai ficar chateada. Chega e fala: me dá a tua bênção, eu quero. Deus falou comigo. Fala com o Senhor, que o Senhor ele vai te direcionar, que a bênção de Deus ele vai com você onde você for, se você sair debaixo da direção dele. E essas eram as 10 virgens prudentes. E olha como diz aqui na palavra do Senhor, aqui no versículo 2: 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente, mas as outras 5 tiveram o bom senso. Deixa elas falando lá, elas estão falando isso, mas não vamos dar bola não. Vamos ficar com os nossos ouvidos espirituais abertos, vamos ficar dando ouvido para outras conversas não. Vamos colocar azeite na nossa lamparina, porque o noivo vem. Nós sabemos como é que é uma preparação de uma noiva. A noiva ela tem o dia dela para encontrar com o noivo. E ela prepara, tem o noivado, tem um processo, eles vão preparando. Quando já o casal já fica noivo, ele já começa a se preparar para aquele grande dia que é o dia do casamento. E a noiva se prepara, se perfuma, procura a melhor roupa para encontrar com o seu noivo, para ela estar bem aos olhos dele. E foi o caso dessas 5 virgens prudentes. Elas se prepararam para estar bem diante do noivo, para que o noivo falasse: entrem para as bodas do Cordeiro. Todas as virgens se levantaram quando elas ouviram falar: aí vem o noivo. E olha o que Deus me diz aqui, pastor, agora Deus me revelou: não espere o dia mau bater na tua porta para você correr. Não espere o dia mau, porque o dia mau ele chega. O dia mau ele chega. Quando Deus foi levar o meu filho, ele já me pôs para orar. Eu gosto de orar, não sou boazinha nem melhor. Nossa, mas quer dizer que eu gosto, Deus me chamou com 17 anos na oração. Eu tenho 45 anos hoje, e Deus me chamou na oração. Eu sempre gostei de orar. Então quando foi mais ou menos uns 2 anos antes de Deus levar o Estevão, o Senhor me pôs 2 anos para orar de madrugada às 3 horas da manhã. E todos os dias às 3 horas da manhã, ali o Senhor falava comigo. Ele até me falou a respeito de algo que aconteceria com a gente, mas a gente nunca imagina que é algo assim. Que o dia mau ele chegou na minha vida, mas eu tinha azeite, Aline. Por mais que depois eu me senti tão fraca, tão impotente, sem força, achando que não ia suportar, até hoje eu acho, mas eu tinha sim um pouco de azeite. Eu tinha, porque senão não tinha aguentado, eu tinha definhado. E o importante é isso. Quando o dia mau bater na tua porta, não espera ele bater para correr. Começa a colocar azeite. Prepara a tua vida com Deus. Relacionamento, intimidade, a unção de Deus, a presença de Deus, a ponto de Deus falar e você ouvir. Que Ele fala, pastora. E Ele fala. Ele fala para te corrigir. Ele fala para te consolar. Ele fala para te exortar. Ele fala para te avisar de algum perigo que tem ali na frente. Ele vai falar. Só que para isso tem que ter um preço a pagar. E muitas pessoas hoje não querem mais pagar preço. Não quer ter uma vida de busca, de jejum, de santificação. Não quer renunciar. Porque Deus pede todo dia coisas para nós renunciar por amor a Ele. E às vezes nós falamos: mas isso aqui é bobeira, isso aqui é coisa minha. Cadê o relógio, amor? Fica de olho no relógio aí. Amém. Estou acabando já a igreja. Eu precisava passar essa mensagem. E as outras, porém, respondeu:
temos o suficiente, porque as imprudentes pediu, dá para nós. Elas não, vai comprar. Sabe o que eu entendi com que é vai comprar? Vai pagar o preço para ter. Vai pagar o preço. Porque aquelas prudentes pagou o preço, suportando as afrontas dentro da igreja, suportando os olhares aqueles olhares que nós sabemos, aquele que te despreza, aquele que não faz questão de você, aquele que não te honra no teu ministério, aquele que te deixa ser encostado lá no canto. Mas até isso você tem que entender, é o trabalhar de Deus. Porque nós ficamos escondidos muitos anos, escondido, porque a raiz, ela estava crescendo para baixo, estava se aprofundando as raízes com o Senhor, firmando no Senhor. O Senhor, Ele te esconde para depois Ele te fazer você se aparecer para glória, Ele, na glória dEle. Não é nós não, é Ele, porque a gente não faz nada, a gente não tem poder de convencer. A gente só fala, pastor, aquilo que Deus põe na nossa boca. Quem convence o homem do pecado, da juízo e da justiça é o Espírito Santo. Agora você me fala, o Espírito Santo, ele está na tua vida? Ele tem te convencido do teu pecado? Porque se você continua com as mesmas práticas e fala que o Espírito Santo está com você, eu sinto muito te dizer, porque não é o Espírito Santo de Deus não. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, ele te convence do pecado. Ele fala para você, ó, isso aí não é bom não. Tira o olho disso aí que não é para você. Ó, você tem a tua mulher lá na tua casa, para que você está olhando para o lado? Você tem o teu esposo lá, para que você está olhando? Nem olha, irmãos. Tem coisa que a gente não tem nem que olhar, porque a nossa carne, ela é fraca. Às vezes, olha, você já viu que despertou interesse, casca fora. Nossa, bonitinho. Pelo amor de Deus, Senhor, me cobre com o teu sangue, me blinda, me reveste, me livra desse pensamento, purifica minha mente e meu coração. Vai pedindo, porque senão a gente cai. A gente cai. Você pode estar na igreja todo dia, mas se você dá brecha, e não precisa de brecha grande não, viu? Uma coisinha assim, ó, o diabo fala, esse aí é facinho, essa aí é facinho. Essa aí eu vou derrubar, porque o trabalho dele é te derrubar e tomar a minha e a tua coroa. Ele quer destruir a tua família, ele quer destruir a tua vida, destruir o teu ministério, ele quer acabar com a tua história. E Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida, mas depende de você também, do teu posicionamento diante dele, das renúncias, de você falar não. José foi tentado. José sabia que ele não ia resistir à mulher de Potifar. Ela investiu pesado contra Potifar. E Potifar sabia que José sabia que ele não ia resistir àquela mulher. O que é que ele fez? Correu. Tem que correr do pecado. Não é brincar não. Brinca com ele. Você vai brincando, ele vem devagarzinho. Quando você vai ver, já está envolvido e pá, ele te pega. Aí depois destruiu tua família, destruiu o teu lar, você não tem força, fez uma bagunça na minha e na tua vida. Então a gente tem que ficar atento. Aquela mulher, ela rasgou a roupa rasgou. Imagina aquelas roupas daquela época, era estopa, né, pastor? Eu não sei, imagina para rasgar, porque aquele homem saiu com tanta força. É a força que tem que fugir do pecado, tem que correr dele, porque ele pega. E ele sabia que ele ia resistir àquela tentação, e correu. E ainda assim foi culpado. Porque tem olhos que nos cercam. Às vezes a gente fala assim, ninguém está vendo. Sempre tem alguém que está olhando. Sempre tem uma pessoa também. A gente fala os olhos de Deus. Sim, Deus vê tudo, mas sempre tem alguém ali, te observando, sabe para quê? Esperando a tua queda. Você acha que a pessoa quer te ver bem? Ele quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Ele fica ali, esperando. Será que já caiu? Será que já desanimou? Será que... Irmãos, eu vi isso quando Deus levou o Estevão. A gente sabe quem é por nós e quem não é. E muita gente ia no lugar que eu estava só para ver se eu estava viva ainda. E eu sabia que estava indo só para ver. Vamos ver se já morreu. Vamos ver se já destruiu o lar. Vamos ver se já está com uma depressão, com uma doença. Porque nós não vimos isso. A gente não consegue enxergar. É o outro lá fora que está vendo, te observando. A gente só está caminhando e dando fruto. Então, sempre tem alguém te observando para ver a tua queda, mas firma em Deus. Porque se você estiver firmado na presença do Senhor, se você estiver com os teus pensamentos levados a Ele, fala, Senhor, alinha o meu pensamento ao teu pensamento, e a minha vontade à tua vontade, para que eu possa andar no teu querer. Ele faz.
Quando a gente pede, Ele faz, não é impossível. Faz um teste. Faz um propósito com Deus, que você vai ver Deus agir na tua vida. E esses olhos que ficam por aí te gorando, vai cair. Mas voltou de novo? Mas não é possível. Logo vai largar. Nós temos que vigiar. A nossa vida de crente, a gente é muito observado. Principalmente nós que somos crentes. O inimigo, ele não vê a hora de ver uma desgraça na nossa vida. Mas você tem que estar ali firmada. Porque se você estiver firmada em Cristo, ninguém te derruba. Ninguém tem poder, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, ela prevalece. Toda obra do inferno, toda reunião que Satanás fez no inferno para destruir a tua vida, a tua família, ele será frustrado em nome de Jesus. Mas tenha Jesus como centro da tua vida, como centro do teu casamento, como centro da tua história. Tenha Ele, queira ter Ele, para ter uma família próspera, abençoada. Não sai, não dá brecha, vigia, fica na torre, fica atento. Fica atento. Seja um homem, uma mulher espiritual. Você vê o perigo, você já... Eu fico assim, eu e ele. A gente já percebe de longe, pastora. Quando vem uma pomba gira, quando vem um pombo gira, não sei como é que fala. Pastor, a gente já vê de longe. Bem, sabe, né? Vamos ficar em espírito aí. Vamos repreender, porque o negócio é pesado. E tem que vigiar, porque ele vem mesmo. E aqui, fala no versículo 10. Quando estavam fora, olha só, elas ainda foram ousadas. Foi comprar, pastora. Já estava tudo acabado. Agora que está tudo acabado, vamos lá comprar. Quem sabe não dá tempo. Não dá. Não vai dar. Não deu. Vamos lá comprar. Quem sabe dá tempo. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas com ele no banquete de casamento, estavam com ele, entraram com ele. E a porta foi trancada. Mais tarde, voltou mais tarde. Meu Deus, já demorou demais. Mais tarde. Quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: nunca vos conheci. Se elas não estavam preparadas ali em cima da hora, o que mais que essas pessoas queriam? Deus deu toda a oportunidade, todo o tempo, e elas deixou na última hora para buscar o azeite. Só que já era tarde demais, e as portas foram fechadas, e a fechadura da porta era do lado de dentro, não é do lado de fora. Não tem como abrir, não tem como forçar a porta, não tem como você romper ela e entrar, porque foi o anjo do Senhor que fechou. Então que nós possamos, igreja, ficar firme na presença do Senhor. Sabe por quê? A tua família, ela não será envergonhada. A tua casa não será envergonhada. O teu ministério não será envergonhado, porque você está debaixo de uma promessa. Você tem um Deus que Ele é o Senhor da tua história. Você tem um Deus que contempla o teu deitar e o teu levantar, e Ele sonda a intenção do coração. Porque a palavra de Deus, ela sonda juntas e medulas. Ela conhece a tua história. E o Senhor, Ele te dá mais uma oportunidade nesta noite, de você se aproximar da presença dEle, deixar com que Ele venha cumprir todas as promessas que Ele tem feito na tua vida. Mas para isso, suporta o processo, suporta as afrontas, suporta os ataques. Se nós fosse desistir do nosso ministério por cara feia, por batida de pé, nós já estava desviado. Porque tem gente que essa primeira cara feia, eu já não volto mais. Aí que eu vou, né? Aí que eu vou. E hoje, cara feio, não deu Pai do Senhor? Vou lá atrás. Pai do Senhor, minha querida, meu querido, tudo bem? Bate o pé lá. Tem muitas pessoas que às vezes não gostam da forma que Deus me usa, mas é assim mesmo, eu não vou mudar, porque Deus não quer. E a pessoa vai e bate o pé e acha que a gente vai sair correndo. Mas foi Deus que me chamou e te chamou para esta obra. O inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida. Busca revestimento, busca azeite, se prepara, porque a nossa vida não se resume só a isso aqui, não. Deus tem coisa maior, Deus tem um céu de glória para nós. Tudo isso aqui que você está passando hoje, as aflições, vai acabar.
A palavra de Deus diz que as tribulações do momento presente, do tempo presente, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Não fica bobeando, não. Pensando que você está aqui e só tem isso. Não. Temos uma vida eterna com Cristo Jesus. Quer conhecer Jesus? Eu, nas minhas orações, eu falo, sim, eu quero encontrar com meu filho. Eu não vejo a hora de encontrar com meu filho. Vai ser no tempo de Deus. Mas eu quero te ver, Senhor Jesus. Eu te sinto. Eu falo com o Senhor, eu ouço, mas eu quero te ver. Eu quero te abraçar, eu quero saber como é que o Senhor é. Porque a gente fica aqui só orando, falando com o Senhor nessa intimidade. Eu quero ver o teu rosto. Queira ter também. Queira ter essa intimidade, esse desejo de ver o rosto de Jesus. Porque tudo isso aqui vai passar. Essas tribulações, as afrontas, vai passar. Mas as palavras de Deus, guarda ela no teu coração. Guarda o teu coração do mal, porque dela procede a entrada da vida. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode fazer um apelo, pastora? Diante dessa palavra que você ouviu, não por mim não, porque eu não tenho poder de nada, mas o Espírito Santo tem. Eu queria te convidar, se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, se por acaso afastou um pouquinho, ou quer aceitar mesmo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É muito importante, igreja. Às vezes eu vejo a minha netinha, ela tem 12 anos, a mocinha já cresceu no lar evangélico, mas ela não aceitou Jesus ainda. E isso me preocupa, porque as crianças também precisam aceitar Jesus, não é verdade? Então faça um apelo nessa noite. Você quer aceitar Jesus? Diante desta palavra, porque essa palavra que foi falada nessa noite não é de mim, mas é dele. E ele tem um amor pela tua alma. Ele tem zelo pela tua alma. Ele ama a tua vida. E que essa palavra não fique só. Você ouviu e vai embora e esquece. Mas pratica. Pratica essa palavra. Põe ela na tua vida. Deixa Deus te transformar. É noite de transformação. Deus, ele quer se revelar para pessoas aqui. Deus, ele quer revelar para a tua vida. Deus tem visto os caminhos que você tem andado. Deus tem te dado tanto livramento e você não vê, ou às vezes você vê. Grande é o livramento que Deus tem dado. E o Senhor, ele quer se apresentar. Ele quer se revelar para você nessa noite. E ele te chama na presença dele. Se não tem ninguém, eu espero que Jesus te dê uma nova oportunidade. Que o Senhor possa te dar uma nova oportunidade de você se render à vontade dEle e aos pés dEle. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Não tenho nem palavras ao que o Senhor falou muito com o meu coração. Amém? É igual a irmã falou, que nós mulheres somos violentas, né? Nós somos 3D.